episódio de Bungo Stray Dogs. E tiro, perseguição e plot twist resumem bem esse episódio. Bom, o episódio já começa com a Yosano, o Tanizaki e o Kenji fora meio que do esconderijo da máfia. E o Tanizaki já fala pra eles se apressarem, senão a máfia vai persegui-los. Mas isso não demora muito quando eles avistam o Tachihara, o Ryorotsu e o Gin meio que conversando. Bom, o Tachihara meio que fala: vamos matar apenas esses detetives. Eu não quero chegar perto do negócio deles porque eu acho que o Francis está com a polícia militar. E o Tanizaki fica com uma cara de: ah, shit. Bom, o Hirotutsu já vê que o Tachihara não vai largar seus hábitos punk. E a atuação da máfia não é meio que determinada pela existência ou desrespeito, mas sim se são fiéis aos desejos do patrão. E eles não devem meio que prejudicar meio que a vida dos agentes e sim protegê-los agora. E essa foi a ordem que foram os dada. E meio que o Mori já sabia que eles iriam se envolver meio que nesses negócios. E o Hirotsu fala: não é mesmo, detetives? E o Tanizaki: merda, eles nos viu. Bom, a Yosano meio que garante que a armadilha do Francis não é exatamente uma armadilha, pois o Atsushi acredita nele. Ele lutou com ele anteriormente no Mob Dick, e que uma vez que ele trocou a alma por dar vários golpes mortais nela, eles não serão enganados pelas suas mentiras. Enquanto isso, o Atsushi e a Kyoka estão com a Margaret, e eles finalmente têm a esperança de salvar a agência. Não só isso, e a força real da agência mostra quando ela está unida, não separada. E o Atsushi mal pode esperar para encontrar os outros. Bom, a ambulância chega e o Kenji vai todo feliz indo para a ambulância. E a ambulância explode! E nisso todo mundo é secado. O Kenji é atingido pela lâmina do Tetsu. E como meio que a máfia sabia, o Francis ficou do lado do inimigo. E falando no diabo, vamos para o Francis. O Scott pergunta pro Francis das 78 estratégias que ela escreveu. 74 envolvia meio que a venda da localização dos membros da agência. E seria meio que uma boa oportunidade para compensar a queda do Mob Dick. E ela pergunta: por que não fez um acordo com a polícia militar? Então o Francis pergunta se ela se lembra na época onde eles se reuniam nas ruas, que é algo que ela nunca esqueceria, e nem ele. Tudo do que ele comia era areia. E o desespero tira a capacidade da pessoa se levantar. Por vários meses, até ela aparecer, ele nem tinha pensado em reconstruir a organização. Mas a agência voltou a funcionar em 1 hora e agora eles estão lutando pelas suas vidas. E ele sempre fica no lado dos vencedores. E nessa luta, quem vencerá é a agência. Ou seja, ele já sabe todo o plot meio que das próximas temporadas. Até que o cara foi legal e ficou do lado da agência. Só não explica o porquê a polícia chegou. E nisso o Gin já usa espada, o Tachihara usa arma. Daí surge alguém encapuzado que começa meio que usar um poder que meio que esfere mais no ferimento do Kenji. E o Tanizaki tenta tirar a katana, mas não consegue. Bom, o Hirotsu tenta ajudar usando a Fallen Camelot, que é um poder de repulsão. Então o Hirotsu fala: olha, estamos fugindo por uma rota secreta da Porto Máfia. Venham com a gente se quiserem viver. Enquanto isso, o Josso já recebe uma solicitação e fala: é hoje que vamos pegar esses ratos. Bom, eles já vão fugindo e o Tachihara: eu avisei, não avisei? Eu avisei que era uma armadilha. Bom, a Yosano já usa o Não Morrerais e ela sente que tem alguma coisa errada. E meio que o Hirotsu fala: olha, se os Kanji Caça vierem aqui, a gente já é. Bom, o Hirotsu fala que cada membro do Kanji caça meio que tem 5 membros. E só foi nos apresentado 4. O Fukushi, o Jozo, o Tetsu e a Okura. Então a Yosano já fala pro Tanisaki e pro Kenji que eles devem se separar e correr. E o Kenji: às vezes não pode ficar separado, às vezes tem que ficar junto. E ela fala que sabe disso, mas apenas um de cada dos Kanji guarda meio que estão indo atrás dele. E se eles se separarem, 2 de um deles vão se salvar. Então a Yosano já pergunta do esconderijo e o veículo que o Mori meio que planejou pra eles. Bom, o Hirotsu fala que sim. Então a Yosano meio que pede pro Tanizaki e pro Kenji fazerem uma promessa.
Quem sobreviver colocará suas vidas em risco para reconstruir a agência. Bom, Tanizaki e Kenji aceitam, e daí cada um recebe um mapa para ir por um caminho diferente. Enquanto isso, Atsushi ouve que tá rolando treta e bastante tiro e passos familiares no subsolo. E nisso Atsushi usa sua patinha de tigre, vendo que aqui embaixo tá a saída secreta do Porto Mafia, e já encontra Yosano e Azaruso não morrerás. E já vemos que o Francis meio que não craiu a galera. Ele pode ser arrogante, mas cuida bem dos seus empregados. E mesmo que ele incriminasse a agência, ele só faria depois de curar a Margaret. E aí Yosano se questiona como a polícia militar meio que descobriu sobre isso. E quando o Atsushi meio que já pede pro motorista meio que ir com tudo, ele já vê que o cara esse passeio tá morto. E nisso a gente já vê o encapuzado misterioso. E aí o Yosano já fala pro Atsushi e a Kyoka meter ele no pé, já que vencer essa luta não será importante. O importante é proteger a Margaretto. Eles precisam entregar ela, já que ela é a única chance, a esperança de reviver a agência. Bom, a Kyoka já dirige a ambulância e meio que o Atsushi só pede pra ela ter cuidado. E nisso, quando a Yosano vai enfrentar o encapuzado, ela vê que ele tem o mesmo broche que o soldado meio que ela cuidava, riscava quantas vezes ela salvava. Meio que está com esse encapuzado. A Yosano fica paralisada, a espada ia por cima, mas o Gin já meio que a salva. Bom, Tachihara também está aqui. E só estou aqui porque as ordens do patrão é absoluta. E o Hirotsu tenta lutar e ele fala: a minha vida em maldade é um pouco mais do que um show de palhaços. Portanto, não tenho intenção de abrir mão para sua pretensão de justiça. Ele já usa a falha em Camila mais uma vez. Ele destrói a espada, mas nisso Hirotsu é ferido. E ele só pede para Yosano, Tachihara e Gin irem embora. Então eles decidem meio que irem, para não deixar que os esforços deles sejam em vão. E nisso ele é em volta de espadas, meio que secado. E ele fala que a minha alma esteja sempre com o aporto da máfia. E nisso o cara só fecha o punho e o Hirotsu é fatiado várias vezes. Gente, o Hirotsu morreu? Fica em aberto o destino dele, mas a gente já vê o quão dedicado ele é com a máfia do Porto. Nisso, a Yosano, Tachihara e Gin vão correndo. E eles já fecham o portão que só a máfia do ponto pode desbloquear. Mas a Yosano não tem tanta certeza disso, já que os cães de caça são veteranos militares. E nisso ela lembra do Shoujo dizendo: você é um anjo da morte, o mundo está melhor sem você. E se o Shoujo meio que for um cão de caça, faria sentido se ele soubesse do nome Anjo da Morte. E é revelado que ela tentou várias vezes trazer meio que o amigo soldado dela de volta, mas não conseguiu. Então Tachihara coloca uma bomba meio que na porta. Por enquanto eles estão seguros e a Yosano pede pro Gin, pra Tachihara meio que fugir de barco. Pois meio que acredita que o homem meio que tá caçando, que é o Shoujo, meio que tá tentando se vingar dela. Então ela não pode permitir que vidas sejam perdidas por causa dela. E meio que o Tachihara: tá nos zoando? Vocês não estariam nem na máfia do Porto se fossem covardes. Bom, Tachihara fala que ele tinha um irmão mais velho que odiava ser comparado a ele. Foi no crime para ir numa direção oposta do seu irmão. Mas lutar e fazer merda nunca o tirou de fazer dessa agonia meio que indescritível. Aí um dia ele foi pego pra arrombar um cofre de uns bandidos sérios e disseram que poupariam a vida dele, contudo, se fosse um soldado. E o trabalho era divertido, por incrível que pareça. E quando ele estava lutando como parte de uma organização criminosa e bem poderosa, ele não era nem seu irmão, nem o oposto, era alguém diferente. E foram essas ordens que o fizeram ele ser o que ele é hoje. E se essas ordens dele matariam hoje, então ele não se arrependeria. Só que de repente, meio que a espada da Gin começa a meio que se descontrolar. E esfaqueia tanto a Gin e tanto o Tachihara. E aí o Yosano já veio encapuzado, que meio que a porta não foi aberta e nem explodiu. E aí o Yosano fala pro Tachihara que ele finalmente se tornou alguém quando ele se juntou à organização. E ela entende ele. Então ela, o Shano Akiko, vai acabar com esse miserável fantasma do passado. E enquanto isso, nosso lindo Dazai meio que tá conversando com o Froido, perguntando: quanto
tu conhece o quinto membro dos cães de caça? Bom, Dazai diz que não e nunca conseguiu encontrar nada dele e não importa o que tentasse. E o Frodo fala sobre o quinto membro, que é o mestre dos metais, o carrasco das sombras, e que tem conexão com a agência de detetives. E o Frodo se pergunta: quantos desses membros inúteis vão sobreviver contra ele? E a cara do Dazai é a seguinte: aí, eu não sei o que vai acontecer no final, mas se esse cara mexer com o meu Atichushi, eu vou dar um soco para que ele não queira ser não mais humano. E nisso vemos a Yosano tentando se esquivar da espadinha, e ela tenta atirar nele usando a arma, mas a habilidade de controlar metais dele é muito mais forte do que ela pensava. Então não tem como atacá-lo. E o cara taca o barco pra cima dela. E nisso a Yosano já pensa: nossa, e hoje é um bom dia. E ela lembra do dia que o presidente e o Rampo a perdoaram mesmo conhecerem os pecados dela. E é ela que não conseguia se perdoar. E hoje esse Capuzado quer se vingar dela, mas graças a ela e a ele, ou na verdade inocemos, ela não está mais sozinha. E nisso o cara já usa a habilidade de metais, dá vários tiros na Yosano, mas a moça consegue meio que colocar ele sobre a parede. Ela fala pro Capuzado: vou salvar essa gente e aceitar minha punição. Então você não conseguiria meio que parar essa explosão. E quando ela aperta, não acontece nada. Não ocorre nenhuma explosão, porque não havia bomba. E meio que o Encapuzado, na verdade, é um manequim de metal. E meio que a Yosano se surpreende e acha impossível meio que esse manequim meio que tenha vida. E que ele não deveria ter lutado do jeito que ele lutou antes. Então o inimigo deve estar observando nesse tempo todo. Mas aí a Yosano lembra desse manequim que estava desde o começo do episódio inteiro, quando meio que ela avista meio que o Tachihara discutindo com o Hirotsu. E nisso ela leva uma facada no pé. E nisso a Yosano é secada pelos cães de caça. E meio que a Yosano já começa a entender de como eles foram capazes de a seguir com tanta precisão através do labirinto. E de como o inimigo meio que era falso e a bomba também. Só há uma resposta possível. E nisso o Joso e todos os cães de guarda meio que falam: como o ex-médico conhecia vários segredos militares, o Mori era perigoso. E eles nunca teriam certeza que o agente secreto que eles enviaram para vigiá-la seria tão útil. E nisso o Jojo já fala: bom trabalho, hein, Tachihara? Sim, Tachihara é o quinto cão de caça. Não só isso, o sobrenome dele é Tachihara Mishishou. E o soldado que morreu há 14 anos atrás era o irmão mais velho dele. E lembrando que no flashback que a gente conhece o cara, meio que ele disse que ele também tem um irmão. E meio que o Saguchi, que era o agente anterior, meio que saiu. Então a polícia militar decidiu enviar outra agente para a máfia do porto. Mas ele pediu especificamente, porque ele saberia que ele chegaria mais perto da Yosano. E tudo isso por vingança de seu irmão. E a Yosano fala realmente que foi um bom dia. E o episódio termina com Tachihara atirando na Yosano. Bom, esse episódio foi full perseguição e mais um focado na Yosano, que foi demais. Vemos que o Francis pode ser arrogante, egoísta e até um pouco egocêntrico, mas ele é bem honesto quando faz entratados. E também esse plot twist do Tachihara que eu não tava esperando de jeito nenhum. Bom, esse foi o 10º episódio da 4ª temporada de Bungo Stray Dogs. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe, que eu mando tô busy fui.